Mas a gente vem de 2 meses um pouco mais negativos, né, para a nossa Bolsa, sofrendo bastante aí com um cenário macroeconômico, situações vindo mais negativamente lá dos Estados Unidos, e Bolsa aí no negativo, agosto, setembro, outubro também não começou muito bem, mas estamos conseguindo hoje manter aqui os 113 mil pontos. Agora, queria te perguntar, assim, nesse cenário um pouco mais, vou chamar assim, desafiador, né, de muita volatilidade, a carteira de dividendos acaba sendo, assim, trazendo uma paz de espírito, uma segurança a mais para o investidor. É importante ter a carteira de dividendos, principalmente nessas situações que a Bolsa acaba sofrendo bastante? Então, Paula, na verdade, as ações pagadoras de dividendos, elas têm duas características que são muito importantes em momentos de, como você disse, volatilidade, um pouco mais de insegurança com relação ao desempenho das empresas de maneira geral, né? Primeiro é que essas empresas, boas pagadoras de dividendos, elas normalmente têm um perfil de geração de caixa muito melhor do que as empresas na média, né? Então, vamos pegar aqui uma empresa de tecnologia, como exemplo. Normalmente são empresas que têm muitos investimentos agora, no curto prazo, e que não têm uma perspectiva de distribuição de resultados, pelo menos por alguns anos, né? Lógico, os investidores, eles esperam ter retornos, mas é um investimento muito mais ali no longo prazo, né? Isso tem um problema que é, quando os juros eles aumentam muito, que é esse medo que a gente está hoje no mercado, de os juros ficarem altos por um grande tempo, até o longo prazo chegar, esse dinheiro, né, que estava investido nessas empresas, eles poderia ter sido investido ou em títulos de renda fixa ou em outras empresas que tivessem um rendimento, né, e aqui eu estou falando, por exemplo, títulos de renda fixa que pagam ali mensalmente ou semestralmente, ou empresas pagadoras de dividendos que pagam dividendos mensalmente. Esse fluxo de retorno, ele é trazido mais para o curto prazo, e isso acaba trazendo uma segurança maior para esses investidores, né? Então, é por isso que nesses momentos em que o mercado fica com medo de juros muito elevados, as empresas que são pagadoras de dividendos, elas tendem a ter a preferência dos investidores e, com isso, inclusive, muitas vezes elas acabam tendo bons desempenhos na Bolsa, mesmo com a maioria das empresas caindo. Então, se você pega a nossa carteira de dividendos do mês passado, foi um mês difícil para a Bolsa, e mesmo assim a gente teve um bom desempenho, com algumas empresas ali, inclusive, subindo bem no mês, né? Então, isso mostra que, nesses momentos de maior cautela, o mercado ele acaba preferindo empresas que têm uma volatilidade de resultados menor, né? Então, é por isso que essas empresas pagadoras de dividendos, eu sempre falo, né? Dependendo do ânimo do mercado, às vezes você pode diminuir um pouco a sua exposição a boas pagadoras de dividendos, às vezes você pode aumentar um pouco, mas é sempre bom ter um pouquinho, e nos momentos em que o humor piora bastante, você dá um peso maior para essas empresas, acaba ajudando, inclusive, na performance do seu portfólio. Então, neste momento, seria até uma oportunidade aumentar, talvez, essa carteira de dividendos? Sim, eu gosto dessa ideia, né? Especialmente ali pensando que são empresas que podem te trazer ali pagamentos de dividendos recorrentes. Algumas pagam mensalmente, outras pagam trimestralmente, enfim. De qualquer forma, é sempre um fluxo interessante ali para o investidor, né? E você falou do bom desempenho da carteira de dividendos em setembro, ao contrário de como foi a Bolsa, né? O que você pode falar aí de como foi setembro? Qual foi o destaque? O que você pode falar aí de vamos dizer assim, a melhor pagadora de dividendos de setembro? E, claro, se ela continua agora para o mês de outubro. No mês passado, a gente teve uma excelente notícia para uma das empresas da carteira, que é a Telefônica Brasil, a Vivo, né? VI23, o código. A empresa tinha pedido para a Anatel, no começo do ano, se ela poderia fazer uma redução de capital, né? E
basicamente diminuir o capital da empresa e distribuir esse capital para os acionistas, como se fosse uma espécie de dividendos mesmo, né? E ela vinha aguardando essa aprovação já há alguns meses. Boa parte do mercado já nem esperava que fosse acontecer nesse ano ainda, né? A gente vai chegando aí no final de ano, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Vai mais devagar, né, Rui? As coisas andam mais devagar. Ainda correndo o risco do carnaval, depois a gente sabe como é que funciona. Mas, na verdade, no mês passado, essa redução de capital foi aprovada, e isso significa que aí pelos próximos 2 anos ou 3 anos, né, a companhia ainda não definiu muito bem, mas é um volume de 5 bilhões a mais que vão ser distribuídos aí para os acionistas nos próximos anos. Então, digamos que ela divida esse montante nos 2 próximos anos, a gente está falando de um aumento aí de entre 2 e 3 pontos percentuais de dividend yield para uma empresa que já pagava bons dividendos. Então, a gente está falando aqui de um yield que pode aumentar aí para casa dos 10% nos próximos 2 anos, né? Não à toa o mercado acabou aí comprando as ações, né? Gostou bastante dessa notícia e o papel subiu bem no mês passado, foi o grande destaque da nossa carteira. E, como eu disse, né, como essa perspectiva aí é de um aumento do yield para os próximos anos, então nos deixa até um pouco mais confortáveis, inclusive, com a capacidade da companhia de remunerar os acionistas nos próximos anos. Então, por mais que ela tenha subido, continua barata, continua gerando muito caixa e entra naquela questão de que é um negócio que é muito resiliente, né? Então, todas as pessoas precisam aí de telefone, de celular, de internet, e ela, claro, né, se beneficia muito desse perfil aí bem pouco cíclico que vem a calhar nesses momentos de maior incerteza. Então, mesmo com essa alta aí da ação, continua sendo uma boa oportunidade, continua na carteira, então, para outubro, né? Sim, continua, firme e forte. Maravilha. Agora me conta um pouquinho mais dessa carteira para outubro. Como é que vocês olharam para ela? Teve alguma mudança? Como é que vocês estão olhando o panorama agora para as vacas leiteiras nesse mês? A gente preferiu, né, dada essa piora aí do humor e perspectiva de aumento de juros, a gente preferiu inserir na carteira uma companhia que até acaba se aproveitando dessa alta de juros, né? Então, a gente aproveitou esse mês para colocar a BB Seguridade. Para quem não conhece, é uma seguradora, né? E as seguradoras, elas têm um perfil de resultados que é bastante interessante. São empresas que têm uma parte do negócio, ela é voltada, claro, para a venda de seguros, que é um negócio que é mais cíclico. Se as pessoas, né, eventualmente o país está em crise, tem uma desaceleração econômica, você acaba vendendo menos seguros do que normalmente você faria, mas, ao mesmo tempo, esses momentos, normalmente, são os momentos em que os juros estão bastante elevados. E aí, o float, né, que é o dinheiro que essas seguradoras recebem, elas investem, muitas vezes, na maioria das vezes, em títulos de renda fixa, que são ajudados por juros altos. Então, nesse momento em que a economia está de certa forma, desacelerando, mas os juros estão elevados, essas empresas elas acabam ganhando dinheiro no resultado financeiro por causa dos juros elevados. Quando a economia melhora e os juros caem, o resultado financeiro piora um pouco, mas aí ela também começa a vender um pouco mais de seguros, então é um resultado que é bem contracíclico, não é? Que a gente fala, ele depende bem pouco da economia, depende pouco do humor dos investidores. É uma empresa que hoje negocia aí a cerca de 8, 9 vezes lucros, com dividend yield da casa de 10%, e que distribui boa parte do lucro líquido na forma de dividendos, né? Está falando aqui de um payout, que é a porcentagem do lucro que é distribuída na forma de dividendos. Está falando de um payout da casa de 90%. Então, como eu disse, né, nesses momentos de estresse, nesses momentos de receio do mercado, esse é o tipo de empresa que os investidores eles acabam preferindo, né? Veio para trazer mais segurança, né? Exatamente. Inclusive, ontem foi um dia bastante ruim, né? Um dia diria aqui que
um aumento bem grande aqui nos receios dos investidores, grande parte da bolsa caiu, ela foi uma das únicas que conseguiram subir no dia de ontem, o que mostra um pouco esse perfil aí defensivo do papel, que vem a calhar aqui nesse momento de maior incerteza. Né? Então seria essa, BB Seguridade, a vaca leiteira que não pode faltar na carteira de outubro? Seria ela? Sim, na nossa carteira, na verdade, acho que das 5 que estão lá, 3 são perfis bastante estáveis, mas acho que BB Seguridade veio numa boa hora, né, nesse momento aqui de elevação de perspectiva de juros um pouco mais altos, esse perfil contracíclico dela acaba sendo bastante importante nesse momento para trazer aquilo que você fala, né, a paz de espírito dos investidores nos momentos de dificuldade. Acho que a BB Seguridade acaba caindo muito bem nesse momento para a carteira de qualquer investidor focado em dividendos. Então, eu diria que essa realmente é a que não pode faltar. A melhor oportunidade aí do mês de outubro, e a gente vai deixar também o link aqui na descrição da live para você que quiser acessar a carteira completa lá de dividendos para outubro com as 5 ações do Rui. Falamos de Vivo e BB Seguridade, mas o resto está completinho lá de graça no link da descrição.